No vídeo anterior, a gente desenvolveu com Test Driven Development a camada de modelo para atualizar uma transação na nossa API REST. Nesse vídeo, a gente vai desenvolver a camada de controle que vai pegar os dados da requisição HTTP e chamar a camada de modelo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa API REST utilizando Node.js e Express. Vamos lá, eu vou criar uma nova bateria de testes que, dado atualizar uma transação, vamos lá começar pelo caso de sucesso. Dado atualizar uma transação, quando sucesso, então retornar o status 200, isso de modo assíncrono. Eu vou começar criando uma constante chamada controller que vai receber uma nova instância do transaction controller. Agora eu vou pegar o meu controller e fazer uma chamada à função update. Essa função vai receber como parâmetros o objeto request e o objeto response. O request e o response ainda não existem, então eu vou criar uma nova constante no teste chamada request que vai ser igual a um objeto vazio. Agora eu vou criar uma propriedade chamada response e antes de cada um dos meus testes eu vou dar à propriedade response uma nova instância do response mock. A função update do controller também não existe, então eu vou criar uma nova função chamada update que tem como parâmetros um request e um response. Agora eu vou informar o npm para rodar o script test_dev e eu vou esperar que o meu response tenha o status igual a 200. Ao salvar, o nosso teste falha. Para fazer ele passar, eu posso simplesmente pegar o objeto response e chamar a função status com o valor 200. Ao salvar, o nosso teste passa. Esse código está meio bobinho, mas calma que ele vai melhorar conforme a gente adicione mais testes. Então eu vou copiar e colar esse teste e mudar a descrição dele para quando sucesso, então retornar transação atualizada. Agora eu vou esperar que a resposta tenha um JSON igual a um objeto model. Esse objeto ainda não existe, então eu vou criar uma nova propriedade da minha bateria de testes chamada model. Antes de cada teste, eu vou fazer com que, por enquanto, esse model receba um objeto vazio. Ao salvar, o nosso teste falha. Para fazer ele passar, eu vou até o meu controller e vou informar que a minha resposta vai receber o JSON igual ao transaction model que está como propriedade do controller. E por fim, eu tenho que ir ao teste e passar no construtor esse meu modelo. Ao salvar, meu teste passa. O código ainda continua bobo, mas os testes estão passando. Vamos lá continuar. Eu vou copiar e colar esse último teste e modificar a descrição dele para então transação deveria pertencer ao usuário enviado no request. Eu vou esperar que meu response tenha o JSON com a propriedade user igual a um objeto user. Esse user ainda não existe, então eu vou criar no meu teste uma propriedade user igual a um objeto com o UID igual a NUSERUID. E agora eu vou colocar esse usuário dentro do meu request. Ao salvar, o nosso teste falha. Para fazer ele passar, eu vou até o meu controller e vou informar que o meu modelo vai ter o usuário igual ao usuário que está dentro do objeto request. Ao salvar, o nosso teste passa. Massa, agora eu vou copiar e colar esse último teste e mudar a descrição dele para então a transação deveria ter o ID que veio do request. Agora eu vou esperar que o meu response tenha um JSON com o ID igual a 1. Ao salvar, o nosso teste falha. Vamos lá fazer ele passar. Ao chamar a API REST de atualizar uma transação, a chamada precisa ter o identificador da transação que ela quer modificar. Então, eu vou colocar no meu request o atributo params, que vai ser igual a um objeto com o ID igual a 1. Então, eu vou até o meu controller e vou informar que o modelo vai receber como UID o valor que foi passado no request.params com o atributo UID. Ao salvar, os nossos testes passam. Agora eu vou copiar e colar esse último teste e mudar a descrição dele para então atualizar transação. Eu vou esperar que o meu modelo tenha a propriedade hasUpdated igual a verdadeira. Ao salvar, o meu teste falha. Vamos lá fazer ele passar. Eu vou adicionar ao meu modelo falso uma propriedade chamada hasUpdated com o valor inicial igual a falso. Agora eu vou criar uma função chamada update que vai, primeiro, fazer com que o hasUpdated fique igual a true e, segundo, retornar uma promise de sucesso. Ao salvar, o nosso teste falha.
Agora eu vou até o controller e vou fazer com que a minha função retorne o resultado da chamada à função update do meu modelo. Ao retornar com sucesso, eu vou pegar esse código aqui e colocar dentro da resposta da minha promise. Ao salvar, agora o nosso teste passa, mas tem um outro teste que falha. Ele está falhando porque eu não passei a minha camada de modelo no construtor. Então, agora, ao salvar, os nossos testes passam. Agora, eu vou copiar e colar esse primeiro teste de sucesso e mudar a descrição dele para, quando falhar, então retornar o status de erro. Além disso, eu vou esperar que a minha resposta tenha o status 500. Ao salvar, a gente tem um erro. Vamos lá fazer ele passar. O meu modelo atualmente tem que a função update sempre retorna uma promise de sucesso. Ao invés de usar esse modelo, eu vou passar um novo objeto com a função update, retornando uma promise de rejeição com um objeto de erro com o código igual a 500. Agora eu vou até o controller e, caso tenha um erro, capturar esse erro e, na resposta, colocar o status igual ao código do erro. Ao salvar, o nosso teste passa. Massa! Agora eu vou copiar e colar esse teste de erro e mudar a descrição dele para, quando falha, então retornar erro. Agora eu vou esperar que o JSON da resposta seja igual a esse objeto de erro retornado pela promise de rejeição. Ao salvar, o nosso teste falha. Então eu vou até o controller e vou fazer com que a resposta tenha o JSON igual ao erro. Ao salvar, o nosso teste passa. Show! A nossa camada de controle está finalizada e está chamando corretamente a camada de modelo. No próximo vídeo, a gente vai criar a rota dessa API REST e vamos desenvolver na camada de repositório o código para atualizar a transação no banco de dados. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa API REST utilizando Node.js e Express. Até o próximo vídeo.